Hoje, em mais uma semana de celebração do Mimico Curriculum Society, dia 15 de outubro de 2024, nós estamos recebendo nosso querido amigo Marcelo Turra. O Marcelo é natural do Espírito Santo e residente em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, desde 1982. No Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, há 35 anos. Marcelo atua na facilitação de dois grupos de estudos voltados à mediunidade e também exerce as funções de médium, atendente fraterno, aplicador de passe e expositor. Em paralelo a esse trabalho, né, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, Marcelo integra também a equipe do Café com Evangelho, que é um trabalho realizado há mais de 4 anos, diariamente, de segunda a segunda, às 7 horas da manhã do Brasil, que tem um formato de roda de conversa que já recebeu mais de 1.000 convidados. O Marcelo foi incentivador das palestras aqui no Emico Quitlam, assim que a casa iniciou oficialmente, abriu as portas, né, oficialmente como Centro Espírita, em setembro de 2020, numa conversa com o Marcelo, ele falou: Aline, por que não trazer palestrantes virtualmente do Brasil, de outras partes? E aí o Marcelo foi nosso primeiro palestrante virtual, porque até então tínhamos apenas as palestras presenciais. Foi no dia, fui lá olhar, Marcelo, dia 1º de dezembro de 2020. Eu sabia que tinha sido dezembro, né? Claro. E Marcelo está sempre conosco, ele já promoveu um encontro de tarefeiros para a nossa equipe e está sempre trazendo suas exposições de uma forma assim bem natural, bem cativante e bem motivadora para todos nós. Então, o Marcelo Turra é um convidado muito especial no nosso Ó, mês para que eu vou chorar, hein? aniversário. Nosso mês de aniversário de 5 anos. Nos bastidores, nós até brincamos e dizemos que o Marcelo é o queridinho do Meimei. Obrigada, Marcelo. Nós vamos passar a leitura para a Priscila, que também é uma companheira muito especial. A Priscila é a participante mais antiga do Meimei. A Priscila chegou no grupo de estudo, que começou em outubro de 2019, na segunda semana. Ela é mais antiga do que Alain, meu marido, como frequentadora. É. Então, com muito carinho que a gente também convidou a Priscila para participar hoje com a gente. Vem mesmo? Não, eu Prefere sentar? Tá bom. Boa noite, Marcelo. Eu vou fazer a leitura do Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem de hoje é a 40, que fala sobre a fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Foi a palavra de Jesus e está em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente. Quando acontece na vida comum, o Criador dá tudo. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé contínua milagrosa, auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres
de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração de fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, vamos passar para a oração com a música da Meimei. De novo, para abrir o vídeo. Meimei, singeleza em flor, fonte viva do amor, a sondar o infinito, a levar consigo onde for a paz do Criador, a todo mundo aflito. Lume da infância desvalida, alívio da alma ferida, voejando pela escuridão, abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. Abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. Meimei, singeleza em flor, fonte viva do amor, a sondar o infinito, a levar consigo onde for a paz do Criador, a todo mundo aflito. Lume da infância desvalida, alívio da alma ferida, voejando pela escuridão, abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. Abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. A cada coração. A cada coração. Meimei, singeleza em flor. Com você, Marcelo, boa palestra. Deixa eu abrir aqui esse microfone. Minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros de caminhada, é uma alegria realmente enorme nós nos acharmos aqui na noite de hoje para conversarmos sobre a Casa Espírita e para falarmos um bocadinho sobre os 5 anos dessa casa. A Aline
e Alan, companheiros muito amigos da gente de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde eles iniciaram aqui na nossa instituição esse movimento, e depois os ventos da vida, que são esses ventos da vida, os enviaram, os sopraram para o Canadá, para a América do Norte, para começar aí, para sequenciar com seus filhos uma existência. Não é nada muito diferente da maioria dos nossos irmãos que nos assistem, ou melhor, da imensa maioria dos nossos irmãos que nos assistem agora, que são brasileiros, que residem no Canadá, e que nós nos iludimos muitas vezes achando que é só uma mudança de vida, um objetivo que seja o cultural, seja econômico, seja existencial, seja íntimo, essa ida, essa viagem, mas tem outros elementos, tem outros objetivos muito maiores que nós podemos imaginar em sairmos de uma cidade para outra, em sairmos de uma nação para outra e assumirmos ali um compromisso com a religiosidade, principalmente com uma religião que tem como função de raiz instruir e consolar, conforme nós vamos achar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6º, no item número 5, quando o Espírito de Verdade assinala e afirma aos espíritas: amai-vos e instruí-vos. Essa é a função primeira que o movimento espírita nos oferece, nos sugere e nos chama a vivenciar e nos chama a compartilhar. Hoje, quando a gente se reúne aqui para falar de 5 anos de uma instituição e falar sobre esse funcionamento institucional em múltiplas dimensões, a dimensão física e a dimensão extrafísica, nós gostaríamos de iniciar fazendo um alerta sobre os anos que virão. Nós estamos hoje numa instituição em Cabo Frio, onde a gente milita, uma casa que fez 101 anos esse ano, né? E 101 anos de serviço, de muito serviço. Mas se nós fizermos uma reflexão e puxarmos a memória da gente lá no princípio, daquelas que foram as primeiras agremiações, as primeiras reuniões de indivíduos formando os primórdios das igrejas que foram a Casa do Caminho, as diversas instituições realizadas com função de acolher e socorrer aqueles nossos irmãos. Nós vamos ver instituições iniciadas por Maria de Nazaré, nós vamos ver instituições iniciadas por Lucas, nós vamos ver instituições iniciadas por Simão, nós vamos ver instituições capitaneadas por espíritos de alta envergadura espiritual que se acabaram, que não existem mais hoje. Nós falamos que o Centro Espírita é uma herança da Casa do Caminho, ele é um sequenciamento daquelas igrejas originárias, mas nós não vemos nenhuma daquelas igrejas originárias funcionando hoje. Ou seja, mesmo as instituições iniciadas por espíritos encarnados de alta envergadura, mesmo as instituições iniciadas sob o olhar amigo e compassivo de forças superiores, podem acabar por motivos mais diversos.
Então, a gente alerta os companheiros nesses 5 anos de funcionamento. Mantenham-se ligados e alertas como da primeira hora. 5 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, jamais será enxergado como uma instituição inatingível, inatacável. Nós estamos sempre sob a observação do mundo superior, mas igualmente estamos sob a observação vigilante dos espíritos inferiores que nos minam de maneira mínima. Eles entram como se fosse água, eles entram por lugares, por ranhuras, por rachaduras milimétricas e alagam os nossos ambientes. Estamos numa noite de festa, mas dizendo aos irmãos, façam festa, mas mantenham o olho aberto, cuidem das ranhuras da casa, não deixem essas ranhuras virarem fissuras maiores, não deixem essas fissuras virarem rachaduras maiores, porque é por aí que entra a água da desordem, é por aí que entra todo o mecanismo de dissensão, de desorganização, que visa minar, desestabilizar e destruir. Acreditem, se há uma falange que guia uma instituição espírita, há um sem número, há um número enorme de espíritos infelizes que não querem que as instituições funcionem. Nós hoje conversaremos com os nossos irmãos sobre as dimensões institucionais. Quando você apanha o Livro dos Espíritos e lê a questão de número 459, aonde Allan Kardec indaga, pergunta se os espíritos influem nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, e a resposta vem muito mais do que podeis imaginar, seria como dizer se eles vos guiam, eles vos dirigem. Normalmente, a gente associa isso às perturbações, às obsessões, os elementos infelizes, mas a casa espírita, ela reflete de maneira efetiva esse questionamento feito por Allan Kardec e a resposta dada pelos espíritos. Todos os companheiros que se reúnem numa instituição, que se agrupam numa instituição, que sentem o chamado para uma instituição, estão fazendo isso mediante uma influência, mediante um chamado, mediante um exercício que os guie para esse lugar. Então, nós podemos dizer, sem qualquer sombra de dúvidas, que todos os companheiros que chegam a uma instituição espírita são levados, são conduzidos por motivos diversos e, de fato, é possível que a imensa maioria desses nossos irmãos, eles já possuam um vínculo com a instituição. Quando a gente fala um vínculo junto à instituição, quando a Aline iniciou a reunião dizendo que a casa está fazendo 5 anos, em primeiro lugar, nós precisamos recordar o que os espíritos falam, em particular o Miranda, o Manuel Filomeno de Miranda, e outros amigos, inclusive por lá, a psicográfica de Chico Xavier, quando eles dizem que as instituições humanas, as instituições físicas, quando elas surgem na vida física, elas já têm uma programação, uma organização anterior para que elas existissem. Então, é possível que essa instituição, que hoje, que esse mês celebra 5 anos de existência física, já tenha pelo menos mais alguns bons anos de organização e de programação para que ela pudesse existir. Num conjunto de espíritos, num conjunto de entidades, de amigos espirituais,
espirituais que estão aí nessa região, que estão abraçando esta região e que estavam programando, projetando essa realização, projetando essa obra. O centro espírita, ele é muito mais do que a sede, do que a sala, do que o lugar onde vocês se reúnem. O centro espírita, ele é um projeto espiritual que ganha forma no mundo físico através de mãos humanas, mas sobre a regência de inteligências espirituais que estão guiando, norteando aquilo que a gente realiza. Quando a gente sente o chamado, quando a gente sente a necessidade de iniciar algo, é fato que isso já está pronto, é fato que isso já está no mundo espiritual organizado. E é bem possível que muitos dos companheiros, obviamente que não se lembram, que não se recordam, se reuniram com esses irmãos desencarnados e podem ter ajudado a organizar aquilo que viria a ser a instituição onde os nossos companheiros encontram-se reunidos hoje. Então, a gente está falando de alicerces espirituais. O Meimei, ele tem alicerces espirituais. E o que é fabuloso é que esses alicerces espirituais, eles independem dos alicerces físicos que a casa vem desenvolvendo. Esses alicerces físicos nada mais são do que a consequência da realização dos projetos elaborados nos seus alicerces espirituais. Um outro elemento que nós não podemos nos esquecer é que esses alicerces espirituais estão sobre a gerência de espíritos que assumiram o compromisso, desencarnados, de permitir que essa instituição funcione e de gerenciar o ofício da instituição. Eu não sei da maneira que funciona aí, mas eu posso afirmar, aqui onde vivemos, principalmente em Cabo Frio, que, infelizmente, os centros espíritas estão sendo mais dos espíritas que dos espíritos, né? Onde a gente vê um exercício excessivo de ego, onde a gente vê uma manifestação excessiva de elementos de alma dos encarnados, onde eles começam a se sobrepor aos alicerces espirituais, onde eles começam a se equivaler enquanto encarnados a todo o projeto tão bem elaborado pelos desencarnados, onde nós só temos a grande função de permitir que esse projeto se manifeste nas vias encarnadas. E isso, infelizmente, nós vemos observando muito aqui no Brasil. Uma manifestação excessiva de egos encarnados que acabam fazendo um pouco de sombra ou tentando fazer um pouco de sombra em todos esses alicerces espirituais ricamente elaborados para que os elementos pudessem se manifestar na vida física, para que todos os elementos espirituais pudessem se manifestar na vida física. Então, quando a gente fala isso, a gente fala que antes de que essa instituição tivesse uma organização física, uma direção física, ela já possui uma direção espiritual. E a grande indagação que o dirigente,
que o membro de equipe, que o tarefeiro, que aquela pessoa que está envolvida buscar nas suas preces, nas suas orações, a conexão com o mundo espiritual, se perguntando sempre, Senhor, o que queres que eu faça? Se perguntando sempre se a atividade que nós desenvolvemos, se ela se sobrepõe ao projeto original espiritual elaborado para essa casa, elaborado para essa instituição. Isso é uma pergunta íntima que os amigos precisam se perguntar sempre e, na medida que possível o for, buscar ouvir os desencarnados que orientam a casa para descobrir se o que a gente faz aqui está em sintonia com o projeto daqui. Porque o nosso objetivo enquanto instituição, é óbvio, é realizar os elementos da vida humana, mas sem nos esquecermos nunca que esses elementos da vida humana que a Casa Espírita precisa realizar não foge à sintonia e à ideologia original que o mundo espiritual nos oferece e planejou como um mecanismo de planejamento para o que o Meimei se transformou e como o Meimei irá avançar. Hoje, a gente, volto a dizer, percebe inserções na Casa Espírita, porque há um movimento enorme aqui no Brasil, muito complexo, que é de fazer ajustes na instituição para agradar o frequentador. Ou seja, nós vamos procurar meios de que a instituição sirva para agradar, como se nós estivéssemos, de fato, negociando um projeto para agradar ao cliente que nos busca. E aí o companheiro que foi para se instruir e para se aliviar começa a ser olhado como um cliente que precisa ser agradado. E a Casa Espírita, ela não funciona assim. As questões humanas, as questões de relacionamento humano, elas precisam caminhar em sintonia com o projeto espiritual para a casa, que é abrir um espaço de instrução, de consolo, onde a gente não vai fazendo inserções humanas que têm como objetivo fazer sombra no projeto divino para que a instituição funcione. Os espíritos ainda nos falam que essa instituição, que tem uma organização espiritual que espera-se que materialize na Terra, essa instituição que tem uma equipe espiritual que a direciona e que busca numa equipe encarnada um processo de sintonia para que esta equipe encarnada possa promover a realização dos projetos espirituais da casa, essa mesma instituição ainda está guardada e resguardada sob um recurso magnético de defesa. Como os espíritos nos falam, toda casa espírita tem um recurso de defesa. Ela tem um halo, ela tem um envolvimento que essa equipe desencarnada ela projeta com o grande objetivo de proteger a instituição de assédios infelizes. Mas se a gente, encarnado dentro da instituição, ligado na instituição, é uma manifestação materializada, encarnada, desses espíritos que são agentes de perturbação, eu levo encarnado para a instituição
a desordem. E aí os espíritos que desenvolvem uma proteção contra o mal espiritual, que a instituição venha a sofrer este assédio, dificilmente acham um mecanismo de impedir essas vozes que entram e se ligam a outras vozes que desarmam, que fragilizam as bases materiais da instituição. E, no fim, já finalizando o nosso raciocínio, que já estamos na nossa hora, nós vamos ver que o único elemento que tem a força de minar uma instituição espírita é o espírita que não faz a conexão com o projeto espiritual de realidade da instituição. E nós já vimos isso em várias instituições. Várias, não foi nenhuma, nem duas, nem 10. Várias instituições que têm uma organização perfeita, que têm um projeto perfeito, que apresenta uma equipe perfeita, que em determinada hora alguns indivíduos entram, quebram a barreira de proteção e minam as defesas institucionais. Já chamando a Aline de volta, eu gostaria de fazer um alerta aos companheiros, um alerta que a gente faz muito aqui na nossa instituição. Desliguem os seus celulares na casa espírita. Desliguem. Não botem no modo silencioso, nem botem no modo de vibracal. Desligue. Quando estiver na instituição espírita, não fique com nada em mão que abra acesso para que algo de fora entre. Aqui na nossa instituição, em Cabo Frio, é um aviso sem fim que nós damos, um pedido sem fim que nós fazemos. Porque os companheiros assistem à reunião, alguns na parte de fora da nossa instituição, a Aline sabe como funciona a casa, com o seu WhatsApp aberto. E ali, enquanto estão assistindo a uma palestra espírita, entra a pornografia, entra a dissensão política, entra a traição familiar, entra. Então, a gente está observando que esse equipamento ele está sendo um elemento de penetração de coisas ruins. Você prepara toda uma instituição e, de repente, um celular ligado. Um celular ligado. É o lugar de acesso aonde as falanges obsessivas vão chegar, aonde as hordas obsessivas vão chegar. Sendo que isso tira o foco da sua atenção naquilo que você foi realizar na casa espírita. Uma ligação com a erraticidade, com os espíritos no mundo superior, que faz essa conexão. Então, quando estiverem na casa espírita, perguntem-se sempre: Senhor, eu me sinto realizando aquele que é o projeto espiritual para essa casa? Senhor, eu me sinto entregue à equipe espiritual dessa casa? Senhor, eu sou aquele agente que facilita, que auxilia. Olha, essa hora da noite, um caminhão passando agora na minha casa, olha só. Isso é obsessão, gente. Isso não é coisa boa, não. Isso é para chegar dentro do centro, no Canadá, um caminhão com cano de descarga furado. Então, nós temos que nos perguntar isso sempre. Se nós não estamos sendo o agente que está botando em risco toda a programação que uma instituição elaborou na erraticidade e que isso pudesse vir a acontecer no plano da vida física. Nós agradecemos muitos companheiros e é isso aí, Aline. O caminhão passa, né, Aline? Na hora. Eu aqui empolgadíssimo. 20 para meia-noite, isso é hora de caminhão passar, Aline? Não é, gente? Mas depois dessa linda palestra, vamos seguir então com a sua bela oração. Obrigada, Marcela. Vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs. Vou pedir aos companheiros que fechem seus olhos e que sintam, Meimei,
caminhando por este salão. Ela vai lentamente andando por entre as cadeiras, pelos companheiros em ofício nessa hora. Abraça a cada um. Feliz, ela diz a muitos irmãos que seus familiares que já se foram, não se foram. Eles estão aí perto de vocês. Há mãezinhas, há paizinhos, há filhos e há irmãos. Há amigos, há desafetos pedindo perdão. Abracem-se uns aos outros a eles. Há ainda amigos queridos que militam, que os olha nos olhos e mansinho fala nos seus ouvidos. Que bom que você veio. Que bom que você se cedeu ao convite e veio. Obrigado, Senhor Jesus, por essa instituição. Obrigado, Mestre, por esse ninho de harmonia que ajuda tantos irmãos que estão fazendo uma outra nação, sua nação, mas que sentem muito falta do lar, e a casa espírita acaba virando um bocadinho do nosso lar. Que seja sempre assim, Senhor, e que os irmãos se mantenham alertas a não se esquecerem que aonde há muita felicidade reunida, a infelicidade invejosa aguarda do lado de fora o momento de se estabelecer. Mas nós não vamos deixar, Senhor. Não vamos deixar. Porque só somos aqueles que seguem na continuidade da obra. Porque de fato os que a organizaram seguem firmes no leme. Muito, muito obrigado, Senhor. Guarda-nos e abençoa-nos hoje e sempre, o que nós te pedimos na graça de Deus. Graças a Deus.